Pastor, vou dar só algumas orientações. Boa noite também quem está chegando, a Denilde. Pastor Alexandre, apresentando ele mais uma vez. Ele é o coordenador hoje do programa Viver, um programa da Junta de Missões Nacionais que trabalha com prevenção, né, com trabalho de prevenção com crianças e adolescentes. Ele vai explicar o que seria esse trabalho de prevenção. Ele é o coordenador aqui no Nordeste. Então, ele vai estar apresentando, então a gente, com dúvidas, pode colocar aqui no chat suas perguntas, caso você não queira falar, eu vou estar lendo, em algum momento vou estar, viu, pastor? Se eu me permitir, a gente vai pontuando as perguntas, né? E quem quiser falar, levanta aí, tem um ícone, uma mão levantada, você clica aí que a gente, no momento certo, o pastor vai estar dando a oportunidade para você perguntar, tirar dúvida, tá certo? Então, acredito que seja isso. Não sei se mais alguém queira falar alguma coisa antes de o pastor iniciar, né? Desde já vai mandando o link aí para quem você lembrar de alguma igreja, da sua própria igreja. É importante realmente a participação de líderes, né? Quem trabalha no departamento infantil, trabalha com adolescentes, com jovens. A importância, né, de a gente estar colocando também, incluindo essas pessoas nesse seminário, né, de apresentação. Então, pastor Alexandre, Deus abençoe aí. A palavra está com o senhor. Amém, amém, querido. Muito obrigado, Alisson, por fazer essa ponte. Fico muito feliz pela presença de cada um de vocês. Sei que aqui tem líderes, pastores, e já começo essa minha apresentação falando da importância de vocês estarem aqui, da importância de vocês estarem aqui nesse momento. E por que eu falo isso? Por que eu potencializo isso? Porque esse programa ele é um presente de Deus para as igrejas, e esse é um programa que se preocupa com a futura geração. As nossas igrejas, elas estão fechando. As nossas igrejas estão cada vez mais ficando secularizadas. E quando nós olhamos um pouco para a história da igreja, quando nós olhamos, por exemplo, para a Escócia, berço do protestantismo, igrejas virando bares, igrejas virando restaurantes, igrejas se fechando porque eles não investiram na futura geração. Quando nós vamos para a Inglaterra, o mesmo problema. Grande parte das igrejas da Europa estão se fechando porque não investiram na futura geração. E nós não estamos dando a devida atenção para a futura geração. Então, esse programa ele vem para ajudar a igreja a se despertar quanto a essa necessidade de usarmos a estrutura da nossa igreja para aqueles que são da nossa igreja e também um olhar de acolhimento para aqueles que estão fora. Mas a base do viver, ela é para fundamentar, enraizar cada vez mais e fortalecer cada vez mais as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens das nossas igrejas. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu tenho visto são igrejas potencializando as suas ações em vários ministérios e deixando a futura geração de lado. E aí eu começo falando que Ministério Infantil não é depósito de criança, Ministério Infantil é onde nós devemos potencializar as nossas ações na igreja. E a ideia do viver é fazer com que essas crianças, esses adolescentes, passem mais tempo na igreja. E aí, de fato, a igreja, o pastor, precisa dos líderes para que isso aconteça. Não somente nos domingos, sobretudo no sábado ou algumas vezes na semana. Então, o viver ele vai ajudar a ampliar a sua mente em relação a essa problemática. Então, meus queridos, hoje parece um pouco exagerado o que eu estou falando, mas não é exagero, não. Não é exagero, não. Basta olharmos para a história. Basta olharmos para as igrejas, grande parte das igrejas hoje, o que está acontecendo dentro das igrejas e os pastores que estão nas igrejas. Então, são pastores de uma idade muito avançada, pastores que muitas vezes já estão cansados, e aí não tem ninguém à altura para dar continuidade a esse trabalho ministerial. E aí é onde que nós vamos
ter uma igreja, uma igreja saudável no futuro, investindo na futura geração, investindo nas crianças, investindo nos adolescentes, porque eles serão os adultos de amanhã, eles serão os diáconos de amanhã, eles serão os músicos de amanhã, eles serão os pastores de amanhã, eles serão os missionários de amanhã, eles serão homens e mulheres de Deus amanhã que vai defender veementemente o Evangelho. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação aqui do Viver. Antes disso, vou só falar um pouquinho, coisa rápida, acabei me esquecendo, de apresentar de modo um pouco mais organizacional. Né? Eu estou há 10 anos nas transmissões nacionais, eu entrei como radical por 25 para 26 anos, eu era militar da Força Aérea Brasileira, deixei a minha carreira, entendendo de Deus, avançar e abraçar essa causa tão importante que é o Evangelho do Senhor. Então, com 26 anos, 25 para 26 anos, deixo a carreira militar, faço parte do Radical Brasil, sirvo 5 anos na Cristolândia. Nesse período, tive vários envolvimentos e vários momentos de liderança. Liderei Centro de Formação Cristã da Cristolândia, liderei Missão Batista Cristolândia em São Paulo, fiquei 10 anos em São Paulo, desses 10, 5 na Cristolândia, invadindo mesmo o inferno e resgatando vidas. Desses 5 anos, fui convidado para assumir o Viver em São Paulo, porque em 2016 foi lançado, não tinha uma gestão, não tinha uma coordenação, e então assumo o Viver, que é um programa de prevenção. Começamos na escola, e da escola nós realizávamos várias ações e contraturno escolar, dinâmicas e capelanias também, e aí o trabalho começou a crescer, notamos algumas problemáticas e começamos a inserir a igreja em todo esse processo. Por mais de 50 escolas, nós alcançamos aí mais de 70 escolas, um período aí de 4 anos, mais ou menos, e mais de 100 mil alunos alcançados. Então, Deus é maravilhoso, viver uma estratégia que ela se encaixa perfeitamente com as demandas da sua igreja, eu vou falar sobre isso, e com as demandas da comunidade local. Então, 5 anos, 4 para 5 anos no Viver, fui convidado pelas transmissões nacionais a coordenar o Viver na região Nordeste. Então, eu saio de São Paulo, venho para cá, estou aqui, vai fazer 6 meses. Isso aí, pastor Raimundo, também concordo perfeitamente. E é nessa visão que a gente vai caminhar. Então, eu venho para cá e aqui estou avançando, expandindo com o Viver. Tive a grande alegria de estar no Ceará, fui em Fortaleza, falei com as 2 convenções, marquei essas reuniões com as 2 convenções também, para poder apresentar para todos vocês a importância de se ter o Viver na igreja de vocês. A gente vai ver que não é algo difícil, não é algo pesado, não é algo custoso, e dá para fazer. Dá para fazer. Então, você não precisa de uma mega estrutura para iniciar um projeto. Não precisa de inúmeros voluntários para começar um trabalho. E a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Então, vou começar aqui apresentando para vocês. Se vocês tiverem algum problema a partir de agora, eu não vou ver mais vocês, tá bom? E aí, se vocês tiverem algum problema de conexão minha, alguma fala minha, que porventura falhou, vocês me falam, abre o microfone e me fala, porque eu não vou ver mais vocês, tá bom? Vou colocar aqui em tela e eu não consigo mais ver vocês. E aí, Alisson, tu me ajuda aí, tá bom? Ok, pastor, vou estar assim, acompanhando. Pessoal, quando puder, digita o nome de vocês, a igreja que vocês fazem parte, e, se possível, deixar o telefone de WhatsApp, porque a ideia é de manter contato, né? Caso você tenha interesse em seguir com o programa na sua igreja, é interessante a gente ter vocês numa lista, né? Para a gente manter esse contato. Com certeza o pastor Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso. Sim, certo? com certeza. Se vocês autorizarem, no final a gente faz um grupo fechado, tá bom? Onde pode colocar as informações, se você quiser, somente administradores, para mandar as informações do Viver, fique à vontade. Se vocês tiverem uma outra ideia para isso também, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá? Ok, vai lá. Prometo ser bem sucinto e objetivo, sem fugir daquilo que eu tenho planejado como apresentação para vocês. Pronto, pastor, a tela está cheia já, tá? Maravilha.
Então, vamos lá. O que é o Viver, né? O Viver é um programa nacional de prevenção das transmissões nacionais. Antigamente, era um programa nacional de prevenção às drogas. E foi lá em 2016, naquela caminhada que surgiu lá em Santos, no Congresso da Convenção, e ele foi feita aquela caminhada histórica com quase 5 mil pessoas na rua. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Só que, conforme o projeto ele foi avançando, por exemplo, em São Paulo, eu avancei com essa temática, eu notei que o Viver ele é muito maior do que somente as drogas. Não é só prevenção às drogas. É prevenção ao bullying, é prevenção ao suicídio, é prevenção ao abuso sexual infantil, é prevenção a várias mazelas, inúmeras mazelas, a qual as crianças, adolescentes e jovens estão acometidos. E aí nós nos reunimos para poder ampliar essa visão. Então, hoje, o Viver é um programa nacional de prevenção. Dentro do programa, nós temos vários projetos. E é aí que está a cereja do bolo. Dentro do programa, dentro do guarda-chuva do Viver, eu posso estabelecer inúmeros projetos, inclusive colocar debaixo do guarda-chuva do Viver projetos que já existem na igreja. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá bom? Então, a nossa equipe Nordeste Junta de Missões Nacionais. Então, minha esposa, tá bom? Essa mulher maravilhosa ao meu lado é Luísa, pernambucana, arretada, comedora de cuscuz. E eu já sou um cidadão pernambucano, porque casei 3 vezes com a mesma mulher, óbvio, 3 meses com a mesma mulher. Casei no civil em São Paulo, casei em Pernambuco e casei no Rio de Janeiro. E já sou batizado já aqui em Pernambuco, comendo cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Sonho com cuscuz. Teve um dia que eu tive pesadelo com cuscuz. Só que o cuscuz ia me engolir de tanto que eu como cuscuz. Aí ele falou, vou me vingar de você. Tô brincando, gente. Aqui a gente come muito cuscuz. Então, essa minha esposa linda, maravilhosa, fez o radical comigo, na mesma turma. E aí namoramos, noivamos e casamos. Estamos 7 anos casados, fez agora dia 12, agora fizemos 7 anos de casado. Essa nossa radical, Jamile, está conosco aqui, está no Seminário de Educação Cristã, ao lado do Seminário Teológico Batista do Norte, e está conosco aí nessa empreitada, nessa missão de avançar, tá bom? Temos líderes regionais, a qual nós estamos levantando com o tempo, e nossa ideia é essa também. Inclusive, temos líderes já levantados na Cibuc, e aí nós iremos apresentá-los até o final, aqui, irei apresentar para vocês até o final do treinamento. Então, essa é a nossa equipe hoje, equipe de Junta de Missões Nacionais, temos um grande grupo de voluntários e líderes nas regiões do Nordeste. E aí, o que é o Viver? Vamos lá. Bom, o Viver, além de ele ser um programa nacional de prevenção, ele é um programa de desenvolvimento integral de criança e adolescente. Quando eu falo desenvolvimento integral, eu estou colocando junto mente, alma, espírito, corpo, tudo, tá? E aí, dentro desse desenvolvimento integral, eu estou colocando o cuidado integral, tá? Eu apresento o evangelho, eu ofereço atividades, evangelização, relacionamento discipulador, e aí eu ofereço também o quê? O apoio social. Então, se a igreja tem condições de apoiar socialmente, essa criança estará sendo acolhida na igreja, faz, se necessário, dar esse apoio, porque é a nossa missão como igreja, tá? E aí nós potencializamos o fator de proteção, a fim de minimizar os fatores de risco. Ou seja, eu vou falar mais à frente, fator de proteção é tudo aquilo que eu faço que vai proteger a criança, o adolescente e o jovem. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu minimizo os fatores de risco. Então, se eu tenho programas na minha igreja, atividades na minha igreja, ao qual eu trago cada vez mais eles para perto de Deus, para perto da minha igreja, eu diminuo o fator de risco. Tá bom? E onde ele pode ser implementado? Nas igrejas, nas escolas
e nas instituições. Por que nas igrejas? Meus queridos, há de convir, aí meus amigos pastores, meus irmãos pastores, há de convir que já passou da hora de nós abrirmos as nossas igrejas somente para os cultos. Há de convir que o cenário atual não pede somente isso. O cenário atual em que vivemos, ele pede para nós ampliarmos isso, para ampliarmos o tempo dos nossos membros na igreja, para ampliarmos cada vez mais os projetos para fim de edificação da nossa membresia e acolhimento daqueles de fora. E é óbvio, meus amigos pastores, que sozinho a gente não vai conseguir. De fato, sozinho não dá. Primeiro, pela demanda pastoral. Segundo, são atividades a qual, muitas vezes, o pastor não vai ter um tempo para estar de frente. Mas isso não impede de estar. Então, você vai ter que avaliar o seu tempo, o seu dia, o seu horário. Ok? Uma outra situação. Quando nós analisamos esse cenário, nós, abraçando esse projeto, precisamos mobilizar os membros. E mobilizando os membros, nós conseguimos equipe. Com equipe, nós conseguimos montar projetos. Bom? Tanto nas igrejas, quanto nas escolas, quanto nas instituições. E aí, qual é o nosso objetivo? Tá? O nosso objetivo é estimular o fortalecimento espiritual por meio da oração, da evangelização e do discipulado. A gente não abre mão disso. Tá? O que o Viver não é? O Viver não é uma ONG. O Viver não é um projeto social. Tá? Ele se torna social, se faz social, mas ele não é um projeto social. Projeto social são os projetos que você conhece dos mais diversos, espalhados na sua região. Nós somos um programa, nós somos a igreja trabalhando em prol dos seus e dos de fora. Ok? E nisso de trabalhar e fortalecer os seus, nós fortalecemos a vida espiritual. Orando, por meio do relacionamento discipulador, fortalecimento de vínculos familiares, e aí a prevenção dos mais tipos de mazelas. E aí tem um monte, drogas, bullying, depressão, suicídio, exploração e violência sexual, através da escuta. Então, isso é algo que, se eu perguntar, poxa, será que a igreja está fazendo isso com eficácia? Com a mentoria? Com o direcionamento? Hoje, Missões Nacionais disponibiliza tudo isso. Material, mentoria, ok? E Missões Nacionais está ofertando isso para as igrejas. Ofertando isso para as igrejas. Meus queridos, eu falo para vocês que se junta de Missões Nacionais, nós nos reunimos, nós conseguimos visualizar isso e nós estamos passando isso para vocês porque tem uma importância. Tem uma importância. A gente não está aqui falando desse projeto, desse programa, apenas para cumprir um cronograma. Não. Eu atuei muito tempo nos campos. Eu visitei muitas igrejas e continuo visitando. Os problemas sempre são os mesmos. Então, nós estamos aqui para oferecer soluções. Nós estamos aqui para detectar problemas. O problema já foi detectado. O problema já foi detectado. Estamos aqui com soluções. A gente está aqui dividindo com vocês. Ok? Evangelização e relacionamento discipulador. Não existe uma igreja realizar atividade sem evangelização e relacionamento. Não existe. É se virar ONG. Aí o viver deixa de existir. A razão do viver não é virar ONG. A razão do viver é fazer com que a igreja, esse projeto, seja da igreja. Ok? Esse projeto da igreja. Como é que a gente envolve a igreja? A gente vai ver mais à frente, envolvendo os ministérios, desafiando a igreja.
Nós vamos ver. E aí, como eu falei, viver é o presente de Deus para a igreja e se encaixa com as demandas eclesiásticas e comunidade local. Ok? E como surgiu esse programa maravilhoso? Bom, não sei se você sabia disso, tá? Mas eu vou compartilhar com você. Inicialmente, lembra que eu falei que o Viver é um programa nacional de prevenção de drogas? Só que agora ela se torna um programa mais extenso, mas ela começou assim. E por que o Viver surge? Porque, feito uma pesquisa na Cristolândia, a cada 100 alunos, 85 passaram pela igreja. E aí, quando você ia conversar com eles, percebeu-se, notou-se que a equipe, ao conversar com eles, eles passavam pouco tempo na igreja e mais tempo com pessoas do mundo. Então, o que Missões Nacionais fez? Espera aí, não. Vamos fazer o seguinte. Esses acolhidos aí da Cristolândia, eles frequentaram uma igreja. Os familiares dele, grande parte, eram cristãos. Então, eles estavam sentados lá. Estavam na escola bíblica dominical. Estavam ouvindo mensagem. E aí, nós começamos a refletir. Cristolândia é um lugar abençoado. É um lugar de esperança para uma nova vida. É um lugar de transformação e libertação. Mas eu vou deixar a criança de hoje ser um adulto frustrado no futuro, um adulto que cai nas drogas para depois eu agir? É essa maneira que a gente deve agir? Não, negativo. A gente deve agir no antes. A gente deve potencializar o antes. Isso aí é só um exemplo, tá bom? Então, a Cristolândia também é um lugar de reflexão para nós. E aí, o que nós fizemos a partir dessas informações? Vamos nos movimentar. Então, gerou uma reflexão que gerou ações. Dessas ações surgiu o Viver. E dessas ações conseguimos, então, a montar programas para as igrejas. E aí, dentro dessa visão, Missões Nacionais, ele vai o quê? Mentorear, vai capacitar e vai disponibilizar os materiais. Essa é a primeira parte. A igreja abraçou. Eu quero, montamos a equipe, montamos o plano de ação. Opa, vamos lá, vamos desenvolver as ações. E aí vocês vão implementar as ações nas realidades de vocês. O que vai acontecer? Sociedade impactada. E sabe qual é o legal? O mais maravilhoso de tudo isso é que aquilo que vocês estarão realizando como igreja, a Convenção Batista Brasileira, em conjunto de missões nacionais, saberá das ações de vocês. O que acontece hoje? Muitas igrejas já desenvolvem ações, mas a gente não sabe quantas crianças vocês atendem. Não sabemos quantos adolescentes vocês atendem. Não sabemos quantas crianças, adolescentes, jovens vocês atendem, quantos são convertidos, quantos são batizados. A gente não sabe. Quando o bebê chega para mentorear, para acompanhar, vocês me passam esses dados. Eu coloco na planilha de relatório e eu mando para a convenção. Então, quando vocês forem ver lá, 100 mil crianças alcançadas, e aí se você tem 100 mil, se você tem 100 crianças na tua igreja, saiba que desses 100 mil, 100 veio da tua igreja. A tua ação está lá. E a tua igreja está no hall de igrejas que desenvolve algo em prol do reino, por meio de missões nacionais. Isso é maravilhoso. Por quê? Ajuda a convenção a ter um parâmetro de quantidade de crianças que são alcançadas. Ajuda a nossa organização a montar materiais mediante os problemas a qual vocês me relatam. Porque eu coloco isso no relatório. E aí nós temos o quê? Uma organização de material didático muito melhor. Uma intervenção de materiais e ações muito mais eficaz. Então, o Viver ele vem para isso também. Tá? A gente dá um apoio de mídia. Então, vocês com o Instagram de vocês, a gente compartilha, a gente coloca no Instagram, a gente conversa, a gente troca ideia no grupo. Né? Então, nós realizamos essa ação
e esse treinamento de modo a fazer com que a igreja, somente a igreja de Cristo, prevaleça. Tá bom? E aí eu vou passar aqui para o próximo slide, que é uma das nossas missões, que é criar ambiente de proteção. Então, um exemplo, tá? Isso aqui é só uma apresentação que eu montei para vocês, tá bom, gente? Então, por exemplo, como que eu faço para criar esse ambiente? Atividade. Então, eu promovo na igreja atividades, esse CAGE, gente, é criança, adolescente e jovem, tá? Eles se sintam pertencentes. Então, eu desenvolvo ali relacionamentos sociais e se desenvolvo fisicamente e pedagogicamente também. Por que pedagogicamente? Porque, gente, na nossa igreja, a igreja é um hospital, ok? Da mesma forma que um hospital recebe pessoas doentes, fisicamente, a igreja é um lugar de pessoas doentes espiritualmente. E muitas essas crianças vão vir com algumas doenças espirituais, vão vir com algumas deficiências cognitivas. E aí nós, como igreja, podemos ajudar. Por que Deus nos deu dons e talentos? Para a edificação da igreja, para estender o reino, para a glorificação de Deus. Então, você tem dom de mestre, você vai ensinar com maestria. Você vai ensinar com maestria. Quantos de nós aqui, se eu perguntar, eu sei que vocês têm, não tiveram um professor de EBD, ou um professor em âmbito escolar, por exemplo, que sabia ensinar maravilhosamente bem? Tem gente que tem diplomas e mais diplomas e não consegue passar de jeito nenhum a conhecimento. Agora, tem gente que não tem formação alguma, mas que vai te passar uma informação que você nunca mais vai esquecer. Eu tive esse professor. Então, desenvolver pedagogicamente, usar a Bíblia como ferramenta pedagógica para leitura, para desenvolvimento de interpretação, sabe? Nós perdemos isso. A nossa igreja é uma outra coisa. Vou falar na frente também, mas as nossas igrejas precisa voltar novamente aos olhos da educação. Ok? Nós somos pioneiros na educação. Tanto a educação básica, e aí a gente precisa olhar no século XVI, entendeu? 15 para 16, principalmente com Martim Lutero, após as 95 teses pegadas em Wittenberg, na igreja, no castelo de Wittenberg, após a multiplicação das Bíblias. E aí ele multiplicou a Bíblia e falou, poxa, o que adianta multiplicar? Se os camponeses não sabem ler, as mulheres não sabem ler, os mais humildes não sabem ler. Se a minha intenção é tornar a verdade conhecida, só como que eu vou fazer isso sem saber ler? E aí ele monta ali uma equipe pedagógica para ensinar essas pessoas a lerem, e esses líderes ensinar a sua família a ler. E aí formam ali um grande palco de ensino pedagógico por meio dos cristãos. E quando a gente vai ver mais à frente, não somente a educação básica, vamos ver aí, por exemplo, João Calvino, com faculdades, vamos ver Harvard, vamos ver Oxford. Quando a gente vai ver, por exemplo, Harvard, gente, Harvard tem o nome de Harvard por conta de John Harvard, um puritano. Ele é muito envolvido com o ensino, doou toda a sua biblioteca para Harvard, doou metade dos seus bens para Harvard. Harvard tem a maior biblioteca acadêmica do mundo, puritanos. Só que hoje, infelizmente, muitos querem desconstruir essa história linda que nós temos na educação. Cada vez mais cristãos estão saindo da área da educação. E aí, quando o bem, a luz se afasta, o mal vai avançar, pô. Aonde o bem não avança, o mal toma poder. E aí é onde estamos tendo problemas de ideologias nefastas que atacam as nossas crianças. E aí, se a gente vai para a igreja só tem 1 hora de EBD de manhã e 1 hora à noite, e enfrenta 40 horas semanais de ataque, é uma covardia muito grande. Então, já passou do tempo de nós ampliarmos a nossa visão e criarmos da nossa igreja ambiente de proteção, para que ela fique cada vez mais tempo na igreja. Ok? Discipulado, vida na vida, importantíssimo. Tá?
E aí eu pergunto, você tem discipulado quem? Ok? Eu sempre falo, se a gente escolhe pelo menos, não é muito não, gente, uma pessoa para discipular uma por ano, se todas as pessoas da igreja, tá? Tem 50 membros da minha igreja, se todas elas se comprometessem a discipular uma pessoa, no ano seguinte a igreja tem mais 50. Se essas 100, durante um ano, escolher discipular uma pessoa, no outro ano, em 3 anos, eu tenho 200. E se esses 200 escolher discipular uma pessoa, nós temos no outro ano 400, em 3 anos, 400 pessoas. Então, o discipulado, gente, é importante. Tá? Pequeno grupo multiplicador, vida na vida. Tá? E quando a gente tem discipulado, a gente tem fortalecimento de vida, que é envolver a igreja nesse processo. Tá bom? Porque são essas ações aí que vai desenvolver o relacionamento. Né? Então, os ministérios, ela tem essa missão de acolher, de ajudar, de amparar. Se os ministérios perderem isso, não tem razão delas existirem. Ela não existe para si, tá bom? E aí não vou me aprofundar, tá? O fator de risco, como eu falei, é tudo que eu identifico como risco para o nosso grupo, tá bom? Criança, adolescente, jovem. E o fator de proteção é aquilo que eu falo mediante o risco que eu identifiquei. Por exemplo, eu só vejo que aquela criança, os pais são separados, tá? Da tua igreja, tá? Vamos pensar na nossa igreja. Lembra? O viver, ele surge para fortalecer os seus, por conta daquele índice lá atrás, lembra? De 85%. Então, às vezes, a gente fica se preocupando muito em fazer potencializações de fora, esquece dos de dentro. O viver, ele potencializa os de dentro e acolhe os de fora. Tá bom? Então, quando eu olho para dentro, por exemplo, pais que brigam demais, pais que são separados, dentro da igreja, muito tempo no celular, crianças que não têm regras. Poxa, esse é um fator de risco altíssimo, criança sem limite. Então, diante do que eu identifiquei, o que eu posso fazer como ação? Então, isso é um fator de proteção. Ok? E aí, por exemplo, um exemplo de um fator de risco. Tá? Vamos lá, drogas. Que é algo que, infelizmente, tá dentro muito próximo das nossas igrejas. E pasmem, meus queridos amados irmãos, irmãs, pastores. Existem cristãos que são a favor da legalização da maconha. Meus queridos, isso é muito, mas muito prejudicial. Secularização. Sabe o que é isso? Não investimos na futura geração. Eles não têm base para debater sobre esses assuntos na sala de aula. Eles ficam acanhados, ficam com medo. E nós precisamos motivá-los a se posicionar. Nós, pastores, líderes, pais, devem motivar os seus filhos a se posicionar. Senão, eles serão levados por essas ideologias nefastas que estão destruindo a mente e a vida moral dos nossos filhos. E é um problema muito grande. Estava em São Paulo. São Paulo, meus irmãos, 10 anos em São Paulo. Eu conheço sempre São Paulo na palma da minha mão. Os problemas sociais, lideranças, movimentos, líderes, tráfico, comunidade, invasões, ocupações. Eu conheço a realidade de São Paulo. E, meus irmãos, teve uma marcha da maconha lá. O que eu vi de cristãos. Aí você vai falar assim, mas as igrejas pentecostais em nome de Batista. Em nome de Batista. Isso, eu voltei para casa chorando demais, que eu passei com o carro. E aí eu vi 1, 2, 3 irmãozinhos lá. Falei, meu Jesus amado. E comecei a chorar, meu Deus. Infelizmente, meus irmãos, se nós não agirmos, isso vai ser uma realidade. E aqui foi perguntado, quais são os motivos
mais citados por envolvimento com drogas? Amizades. O melhor lugar para se fazer amizade é na igreja. E nós devemos promover isso na igreja. Para que a gente promova isso na igreja, precisamos de ações a qual estejam juntos. Se a gente deixa somente no domingo, achando que domingo é um dia santo para acontecer isso, vamos perder as nossas crianças para as falsas amizades. Ok? Porque na escola, agora tem período integral. Eles passam mais tempo com os amigos, muitas vezes, do que com o pai e com a mãe. Vocês sabiam disso? Pai e mãe, às vezes, trabalham o dia inteiro. E aí o filho chega, ou às vezes o pai chega 9, 10 horas da noite, 8 horas da noite, sai cedo, dá um beijo na testa do filho. Só que o filho passa 8 horas com os amigos. Aí eu pergunto, você, líder, tem se preocupado com as amizades dos seus liderados? Tem falado sobre isso? Você que é pai, cada um aqui deve ser pai ou mãe. Você sabe quais são as amizades do seu filho? Você sabe? Você sabe os pais do seu filho, a educação que ele dá para o amigo do seu filho? Qual é a visão deles? Você já perguntou para o seu filho o que ele acha da liberação das drogas? Aí você pode pensar, pastor, mas é muito novo. Meus queridos, o pensar dessa forma é que essa ideologia na festa está crescendo cada vez mais. A gente pensa, é cedo demais para perguntar isso. Negativo. Negativo. Há 5 anos atrás, eu encontrava crianças de 12 anos já no crack. Então, vamos acabar com esse mito. Converse com o teu filho sobre isso. Por meio da resposta que ele der para você, você vai ver que nível de conhecimento ele tem, e aí você precisa estar preparado, embasado tecnicamente, ok? E biblicamente, principalmente, para falar a respeito disso. Por que não? Ah, porque faz mal? É só isso? Esse argumento, faz mal, tá? Um monte de coisa que a gente toma também faz, e come, faz mal. Esse argumento? Não. Não. Precisamos estar embasados. O viver, ele tem toda uma forma cuidadosa de falar sobre esses assuntos. Bom? Curiosidade, a mesma coisa. Promover na igreja, falar sobre tal assunto, promover ali, sabe, temas. Peça para ele escolher temas. Ah, qual tema vocês querem que a gente fale hoje na nossa roda de conversa? Faça uma roda de conversa. Mas não faz só dia de domingo, não. Faz durante a semana. Domingo, você vai potencializar aquilo que você falou durante a semana. Ok? Que tema você quer falar? Você quer falar sobre o quê? Pergunta para o seu filho sobre o que ele acha do aborto. Pergunta para o seu filho o que ele acha sobre o casamento homoafetivo. Pergunta se na escola dele tem pessoas homossexuais. Qual é a ação deles? Gente, precisamos perguntar. Falhamos por não perguntarmos. Falhamos por não entendermos o que está acontecendo ou, muitas vezes, tampar os olhos. Não podemos. Porque, senão, ele vai entrar para a universidade. Aí piorou mesmo. Piorou. Porque o índice de jovens que se desviam quando entram na universidade é 60%. Ok? 60% se desviam. Então, meus queridos, precisamos investir, tá bom? E aí, problemas familiares, outros. É só um exemplo aí, um fator de risco que nós identificamos aí, o que é que nós podemos fazer em relação a isso, né? Então, por exemplo, quando a gente identifica esses fatores de risco, nós precisamos fazer algo, ok? Então, dentro dessa temática, dentro do problema que eu identifiquei, eu preciso, tá, realizar ações. Aí eu falo, viver tem a ver apenas com crianças? Não, não tem a ver apenas com crianças, ok? Ele é um projeto voltado especificamente, em sua grande parte, para as crianças, sim. Mas eu posso trabalhar com adolescentes, eu posso trabalhar com jovens, eu posso trabalhar com a família deles. Tanto dos de dentro, ok?
tanto com os meus da igreja, tá? Quanto com os de fora. Ok? O que vai estabelecer as suas ações? O que você identificar. Você vai fazer a leitura da sua igreja. O que eu posso fazer? Com quem eu posso contar? Ok? Vai ver da comunidade. Eu não quero fazer muito para a minha igreja, quero fazer para a comunidade. Faça a leitura. O que eu posso fazer? Primeiro, quais são as problemáticas? O que eu posso fazer? Quem eu posso contar? Beleza? Pode anotar isso. O que eu observo, tá? O que eu posso fazer, com quem eu posso contar. Então, não tem a ver apenas só com crianças. E aí eu falo para vocês, todos os ministérios da igreja podem se envolver. O Viver, ele é um programa para as igrejas. Ok? A igreja abraça. Por exemplo, se eu quero, aos sábados, de 9 a meio-dia, ter um esporte de judô, por exemplo, quem que eu posso envolver ali no judô? Quais ministérios? Vamos lá, vamos contar. Posso envolver o Ministério de Comunicação? Posso. Para filmar, para tirar foto. É lá na igreja, um momento de aviso, lá, 2 minutinhos, um momento viver. Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, a igreja ver o que está acontecendo. Momento viver. Coloca na igreja, momento viver. Ok? O ministério. Segundo ministério, posso acionar o Ministério de Ação Social? Deve. Faz o ministério. Ok? Para dar o apoio para as famílias, para as crianças. Posso acionar o Ministério da Educação Cristã? Deve. Você vai fazer devocional, não vai só lutar. Ok? Devocional. Prepara lá. Todo sábado lá, uma série. Hoje vamos aprender sobre Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre os discípulos. Hoje nós vamos aprender o que é ser uma nova criatura. Uma série de estudos. Ok? Posso envolver a terceira idade? Terceira idade pode envolver a terceira idade. Como? Ela pode fazer os lanchinhos. Ela pode participar de uma outra forma. Eu falo lanche porque em todos os ministérios que eu tenho visto, a terceira idade tem que participar dessa forma. Né? E é muito bom. Faz bem para ela, para o ministério e para a igreja. Muitas vezes é o ministério esquecido. E aí, olha que lindo. A terceira idade trabalhar com a nova geração. Isso é lindo demais. Está me entendendo? Então, a igreja é participativa. E quando eu mostro isso para a igreja, ela se torna participante. E aí, por exemplo, está lá no jiu-jitsu. Precisa comprar kimono. Gente, ó, se você quiser abençoar uma criança ou um adolescente que joga com kimono, fala com a gente. Você quer doar R$10, R$20, faça a igreja participar. Mas é uma igreja pobre, meus queridos, tira isso da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de missão, quando a gente fala de projeto social, quando a gente fala de projeto para a igreja ela se envolve. A igreja, ela quer ajudar de alguma forma. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Isso são causas nobres a se participar. É claro que eles vão participar. Se a igreja é grande, pequena, ela vai participar financeiramente, ela vai participar com voluntário. Por mais que ela não se envolva inicialmente, vai trabalhar. Se Deus mandou você fazer, faça. Não depende de ninguém, não. Tem coisas que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Não delegue para ninguém. Então, olha quantos ministérios aí eu falei com uma atividade só. Ok? E aí você pensa, mas eu já tenho embaixador do Rio, eu já tenho amigos de missões, eu já tenho mensageiro do Rio, já tenho um alegrate. Se eu viver vir, vai acabar. Quem falou? Você tem mensageiro do Rei, você tem embaixador do Rei, potencializa. Eu já me encontro, já faço encontro com os embaixadores uma vez por semana lá, faz mais uma. Você faz, para estudar o livrinho dos embaixadores, faz um outro específico, um pequeno grupo com relacionamento discipulador, algo mais voltado para isso, para evangelização, para o relacionamento, envolve eles mais ainda. Porque tem embaixador que é envolvido muito com esporte.
Às vezes ele vai lá só para ir para o esporte. Não, ó, temos um encontro, nosso pequeno grupo. Quem não for lá para o pequeno grupo não vai jogar bola, não. Quem não estiver na igreja não vai jogar campeonato, não vai jogar bola. Eles vão, experiência própria. Entendeu? Então, o viver ele vem para o quê? Para ajudar, para capacitar líderes, entendeu? Para caminhar junto com essas estratégias que é da nossa organização. Então, viver não vem para substituir nenhum projeto. Pelo contrário, viver vem para abraçar o projeto, ajudar o projeto e avançar ainda mais com essas novas estratégias. Tá bom? E aí, por fim, o Viver trabalha também nas escolas. E aí nós, em setembro, nós tivemos em São Vicente Ferre, em Pernambuco. Nós fizemos uma ação. Era para fazer uma ação em 2 colégios. E aí era uma ação que já estava... O pastor dessa região, ele já estava em contato, já tinha uma abertura com a escola. E ele falou, Alexandre, oi, pastor, olha, vamos fazer uma ação alusiva ao Setembro Amarelo? Eles deixam falar de Jesus lá. Eu falei, cara, tem uma ação aqui que é uma ação de impacto. E que quando a escola ela abre para falar de Jesus sem medo de represálias, o Espírito Santo de Deus, ele faz algo tremendo por meio dessa atividade. Posso fazer essa atividade? Pode. E aí eu quero explicar para vocês entenderem o vídeo. Tá bom? Num dos colégios. Depois que fizemos a ação nesses 2 colégios, todos os colégios pediram. Eu passei uma semana só. Parece que eu estava há 6 meses nesse colégio. Mas não. Foi uma ação em um colégio. Uma ação no outro colégio. Uma ação no outro colégio. Não estava todos os dias no mesmo colégio. Todos os dias eu estava em um colégio diferente. O que consistia essa ação? Valorização da vida. E aí, botávamos uma música de fundo atrás, preparávamos lá as bexigas amarelas, distribuímos a bexiga amarela, pegávamos 2 folhas, pegávamos uma folha de ofício, cortávamos ao meio, entregávamos para eles, e no momento ali, eu começava a ministrar. E ali, eu falava a diferença sobre 3 tipos de grupos. Aquele que vive, que aproveita as 24 horas da melhor forma possível, aquele que sobrevive, que empurra as 24 horas, que quase não tem vontade de sobreviver, de viver, e aquele que não quer mais viver. Enquanto eu estou explicando isso, as bolas estão estourando. Um dos irmãos vai estourando a bola a cada 40 segundos. E aí, no final, quando eu falo sobre aquele grupo que não quer mais viver, as bolas todas são estouradas, eu falo, essas bolas representam uma vida que a cada 40 segundos se mata. E a gente começa a refletir. E eu começo a falar para eles, fechem os olhos, tá vendo esse papel que está na tua mão, abaixa os olhos. Aí nisso tem uma música rolando no fundo. Geralmente eu coloco Hilson, instrumental. E aí eu falo para eles, olha, nesse momento nós vamos falar palavras ruins para você. Nesse momento nós vamos falar palavras que vão te ferir. Pode ser palavras que vocês já ouviram e que fizeram algumas vezes você parar, você desistir, você avançar na sua vida. E aí toda vez que a gente falar alguma palavra, se essa palavra te feriu, você vai amassar esse papel. E aí começava. A nossa equipe começava. Você não presta, você é um burro, você não vai conseguir nada na vida, não me arrependo de você estar nascido, você não é um nada, eu tenho nojo de você. E aí eles começavam a amassar, e as lágrimas começavam a cair. Nisso tinha uma outra equipe segurando cartazes, que começavam a ir para frente deles, com cartazes escritos, você é especial, você é bênção de Deus, você não está sozinho, estamos aqui, Jesus ama você. E é nisso que eles começam a chorar. Eu peço para eles levantarem a cabeça, abrir os olhos. E quando eles abrem os olhos,
eles se deparam com aquelas frases. E eu falo para eles, vocês não são nada disso que falamos. Vocês são especiais. E aí apontava para as placas. E aquelas pessoas começavam a chorar. E aí aquele outro papel em branco, eu falava para eles, está vendo esse papel em branco? Esse papel em branco é uma nova história que Deus quer construir na vida de vocês. Quem deseja construir, quem deseja deixar Deus construir essa nova história, quem quer abrir o seu coração para Jesus. Meus irmãos, coisa linda. Foi o que aconteceu ali nessa cidade de Vicente Ferro, foi um verdadeiro avivamento. E o avivamento tem características, sabe? Ele tem características. E todas as características, naquele momento posterior a isso, eu percebi, foi um avivamento, foi mover o Espírito Santo. E todos eles iam lá para frente receber Jesus, abrir seu coração. Todos eles abriram seu coração para Jesus e a gente faz a oração. E aí, eu vou passar isso aqui agora para vocês. Eu não sei se vai dar por conta do som, mas prestem bastante atenção. Eu quero ser a expressão do teu amor, como os teus filhos. Olha as folhas na mão. Queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser Jovem sedento, para falar de Deus. Escola particular. ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja. Mais vidas se entregando a Jesus. Jesus. No outro colégio. Tudo. Olha as placas que eu falei. Olha quantas vidas se entregando a Jesus. Por todos os povos, que eu não me impeça ninguém de te ver. Mais vidas se entregando para Jesus. Santificado seja o teu No outro colégio. que Particular. Mais vidas se entregando a Jesus. louvor a ti, Jesus. Esse era um colégio, o melhor colégio da região. Filho do prefeito estudava nele. Perceba que foi um só. O Espírito Santo começou a trabalhar. Aí começou a vir mais um. Começou a ir mais um. E mais um. Ser como Cristo. O Espírito Santo começou a tocar os corações. Olha que coisa linda. Meu Criador, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome. Depois nós tivemos uma caminhada. Gente, a gente só convidou de boca. Olha quanto professores pararam na escola, diretores se convertendo. Fizemos uma caminhada em prol da vida. A gente não sabia que ia dar mais de 300 pessoas nessa caminhada. Eles que fizeram cartazes, livre espontânea vontade. Vamos lá agora, valendo, tá gravando um rede nacional. Todo mundo junto. São Vicente Ferro, escolhe! Meus queridos, isso é apenas mais uma das estratégias do Viver, tá bom? E aí você pergunta, poxa, pastor, mas aí, e aí, fez ação e depois? Depois, meus queridos, a gente fez essa ação na sexta, no sábado tivemos uma ação na comunidade, e ó, perceba só, do fundo desse slide, a gente está numa praça aqui, ó. Todos eles foram para a praça, todos eles ouviram a palavra de Deus,
e todos abriram o coração para Jesus. No domingo, a igreja estava lotada, que não cabia mais gente. Não cabia mais gente. Fizeram outro culto, de repente isso deve ser coisa somente momentânea. Lotado. Depois teve o evento das crianças, que foi em outubro, lotado. Agora o pastor está tendo um trabalho para levantar líderes para cuidar de tantos jovens que estão indo na igreja dele. Então, meus queridos, a gente faz ação na escola, que eu falo, viver não é só palestra. Você pode escolher uma escola, dar uma palestra ali, legal. Mas o ideal é que, se você fizer um trabalho desse, é que você tenha igreja para receber essas pessoas. Você se coloque à disposição para receber esse grupo. Então, o ideal é que você faça essa ação numa escola próxima à tua igreja. Porque se você fizer uma ação solta, eles não vão ser acompanhados por ninguém, por exemplo. Foi isso que mexeu com o meu coração. Poxa, 100 mil alunos que eu alcancei. Cadê esses alunos? Não sei deles. Não sei deles. Eu comecei a envolver a igreja. Quando eu comecei a envolver a igreja, eu tenho esse exemplo. O Jefferson, ele foi meu aluno de futebol na escola. 14 anos. 14 anos, cuidava do Jefferson. E aí, relacionamento, evangelização, amigo, comecei a jogar bola com ele, videogame, sorvete, comecei a levar ele para a igreja. O que aconteceu? Batizei ele. Ele começou a ser voluntário no projeto. E aí, com 18 anos, ele fala assim, pastor, eu quero ser um missionário. Eu falei, cara, você tem certeza, cara? Não é fácil. Aí eu sei que não é fácil, eu vejo isso na vida de vocês, mas eu vejo Deus cuidando da vida de vocês. E eu sei que esse mesmo Deus que cuidou dos profetas, dos discípulos, e cuida de vocês, vai cuidar de mim também. Jefferson, hoje é o seu missionário. Jefferson, missionário em formação. Jefferson, cursando educação física. Jefferson, hoje é o seu missionário. O missionário batista. Quando você oferta para missões nacionais, você oferta também na vida do Jefferson. E ele hoje é meu braço direito. Você lembra? Discípulo gera discípulo. Eu ensinei ele a fazer discípulos. E eu falei, a nossa vida não tem razão, não tem razão da nossa existência se não for para fazer discípulos, se não for para evangelizar. E aí, discípulo gera discípulos. Eu batizei Jefferson. Jefferson batizou Rian. Rian já está evangelizando a irmã dele. Então, meus queridos, é o que Deus faz, ou a irmã dele não, a mãe e o pai dele. A irmã dele se batizou no dia também. Meus queridos, discípulo fazendo discípulos, ok? Esse era um projeto que tinha na comunidade e a igreja apoiava, abraçava. Jefferson era da primeira de São Paulo. Primeira de São Paulo. Tinha uma igreja por trás ali. Então, o Viver, ele não é um projeto solitário. É um projeto da igreja. Aí pergunta, quanto custou, pastor? Junta de missões não paga aluguel, junta de missões não paga nada extra para mim, junta de missões não paga minha gasolina, junta de missões não paga nada. Não, ele não me repassa nada. Ok? Quem é que sustenta? As igrejas. No caso, a igreja primeira de São Paulo, juntamente com os voluntários de outras igrejas e pessoas que ofertaram no projeto. Então, a sua igreja, ela pode sustentar um projeto desse. Eu falo isso, afirmo isso, com toda a minha convicção, pouca experiência que tenho. Tá bom? Então, por fim, eu quero deixar o meu contato. Vou deixar aí para vocês tirarem print, para vocês anotarem, tá bom? Meu contato, meu Instagram, Instagram do Viver Nordeste, Instagram de Luísa, tá? Para vocês seguirem a gente. O meu Instagram hoje, meu pessoal, eu uso mais para mensagens bíblicas, corte de minhas pregações e mensagens que eu gravo durante a semana. Então, se você quiser seguir lá, a minha esposa a mesma coisa, e compartilhar essas mensagens para você abençoar vidas, fique à vontade, tá bom? E temos aí o Viver Nordeste, que é onde nós postamos as ações, igrejas que treinamos, tá? Inclusive, depois a gente vai tirar uma foto aqui, um print, vou colocar lá no nosso feed, tá bom? Esse treinamento, essa apresentação, tá bom? E aí o nosso e-mail, o nosso contato telefone. Tá? Estamos à disposição dos irmãos
para futuramente marcar um treinamento, tá? E aqui só foi a apresentação daquilo que é o viver, ok? Então, feita a apresentação, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês e que as igrejas a qual vocês representam, estão à frente, possa ser cada vez mais relevante e possa investir cada vez mais estrategicamente e assertivamente na vida da futura geração. Tá bom, meus queridos? Estou abrindo aí para a pergunta. Amém. Amém, Dalila. Amém, Dora. Louvado seja Deus. Se vocês gostaram aí, bota aí uma palma, bota aí, sei lá, não estou conseguindo ver aqui, deixa eu ver. E valeu, gente. Agora estou vendo as palminhas. Bênção, bênção. Louvado seja Deus. Amém, Ruth. Glória a Deus. Elisa, glória a Deus. Amém, gente. Amém. Amém, Ruth. Amém. Glória a Deus, pastor Raimundo. Muito bom ver pastores aqui. Muito bom, gente. Muito feliz. Tá? Vou abrir aqui para perguntas. Tá bom? Benedita, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou abrir para pergunta. Tá bom, Alisson? Fique à vontade, se quiser conduzir aí. Estou à disposição. Pastor, acho que a primeira pergunta, assim, que é importante até mesmo frisar isso, né? Após a apresentação do programa Viver, acredito que as dúvidas vão ter, até mesmo quando tiver, assim, se alguém tiver interesse de começar o programa na sua igreja, é saber qual o próximo passo, após a apresentação, o que se segue, né? Como é que é o caminhar a partir daqui? Próximo passo é o treinamento, tá bom? O treinamento é que você vai ter a fundo, conhecer a fundo tudo que você precisa para a implementação do projeto. Por quê? Você precisa conhecer. Porque as maiores dúvidas da igreja, poxa, é um projeto custoso, é um projeto só para criança, é um projeto para as pessoas de fora. Tudo dúvida que vocês, graças a Deus, já foi aí bem esclarecidos, né? Então, o próximo passo é o treinamento. No treinamento, eu vou estar falando sobre colocando vários fatores de risco, fator de proteção, estudo de caso, elaboração de projetos, plano de ação, entendeu? Tudo isso eu vou estar falando para vocês. Como vocês já tiveram uma apresentação, então eu vou ser muito mais pontual. Então, eu já vou direto, não faço todas essas apresentações que eu fiz para vocês. Então, já vou direto já para o ponto-chave, né, a qual o Viver está bem direcionado, né, que é fator de proteção, fator de risco, os pilares, estudo de caso e implementação de ações, tá bom? Então, assim, é mais isso. O próximo passo é o treinamento. Treinamento, a gente monta o plano de ação, vocês vão montar o plano de ação de acordo com a realidade de vocês, dentro de um leque que nós temos, tá bom? A gente vai dar algumas ideias, e dali você vai ver o que se encaixa com a tua igreja, e o que você pode fazer. Lembra que eu falei? O que eu observo, que é a análise de ambiente, tá bom? O que eu posso fazer, com quem eu posso contar. Se você não tiver ninguém para você contar, e você entender que você consegue, amém. Ok? Comece, consolide o projeto e vai avançando com o tempo. E a gente vai dar todo o suporte para você. Tá bom? Pessoal, enquanto alguém faz uma outra pergunta, só reforçando, para quem tiver interesse em continuar um outro momento, tirar dúvidas também pessoalmente com o pastor Alexandre, a gente pediu para mandar aqui no chat o seu nome, né, o telefone da sua igreja, para a gente tentar criar uma lista aí. O pastor até sugeriu um grupo de WhatsApp. Eu sei que a gente já está atolado de grupos, mas caso você tenha interesse de receber alguma informação a mais, de estar sempre se atualizando sobre o programa, é importante você mandar aí no chat seu telefone, seu nome e igreja. Tá bom? Isso. Ó. Caso vocês queiram também, eu posso criar uma lista de transmissão. Tá bom? Que aí sai. Só que para a lista de transmissão, vocês têm que me adicionar no telefone de vocês. Por quê? Na lista de transmissão, a mensagem só vai chegar para você se você
tiver o meu contato salvo no seu celular, senão ele não vai chegar. O grupo tem essa vantagem que no grupo você coloca, se você não quiser salvar o meu contato, mas está ali no grupo, você recebe. A lista de transmissão, não. Se você não tiver no contato salvo, você não recebe as informações. Mas alguém com dúvida? Uma outra dúvida, assim, o senhor hoje está em Recife, não é isso? Isso, eu estou em Recife. Aí, vamos supor que alguém tem interesse aqui, fazer o treinamento, né? E como é que seria esse treinamento? Seria presencial? Seria um formato também online? Vai ter aquela ideia de um líder local aqui na cidade de Fortaleza? Como é que tem sido essa estratégia do programa Viver Nordeste aqui, pensando no Ceará? Maravilha, ótima pergunta, tá? Ela é feita de duas formas. Nós temos já um líder local aí, tá bom? Inclusive, deixa eu ver se está aqui a Larissa ou o pastor Levi. A Larissa está. Larissa está, benção. Larissa, se você quiser aparecer aí, fique à vontade, tá bom? Se você quiser também só no áudio, fique à vontade. A Larissa e o pastor Márcio Levi, eles são plantadores de igreja, estão na Praia do Futuro. Tive a alegria de conhecê-los pessoalmente quando fui a Fortaleza, logo após uma reunião que tivemos com a CIBUC, com ali os pastores da CIBUC, né, presidente, e logo nós fomos para lá, e aí nós conversamos, e eles entenderam de Deus assumir essa missão de estar junto comigo nessa grande missão. Então, tanto o pastor Levi quanto a Larissa, eles irão estar representando o Viver nessa região, ok? Então, se vocês quiserem um treinamento presencialmente, vocês podem realizar com a Larissa e com o pastor Levi, tá? Com a missionária Larissa e o pastor Levi, ok? Boa noite. Boa noite, Larissa. Tá te vendo. Legal, que apareceu a tela aqui. Eu me apresentar. A gente acabou de chegar, inclusive, da congregação que a gente estava fazendo evangelismo agora nas ruas. A gente chegou daqui a pouco, nesse instantinho, fiquei quietinha para não atrapalhar a fala do senhor que estava aí, mas a gente eu entrei com quase 8 horas quando eu acessei. Então, para quem não me conhece ainda, sou missionária Larissa, sou missionária da Junta de Missões Nacionais, eu e meu esposo, o pastor Márcio Levi. Acho que alguns pastores que estão aqui conheceram aí que ele passou pelo concílio recentemente, foi aprovado, graças a Deus. E nós já estamos trabalhando com o Viver. Então, se alguém aqui tiver dúvidas sobre como funciona o projeto, como funciona na prática, quiser conhecer, ver como que está sendo desenvolvido na congregação que estamos à frente, nós estamos ali na Batista Praia do Futuro, que é uma congregação da Batista Alvorada. Então, se alguém tiver interesse de ver na prática como que o Viver funciona, como que ele se desenvolve, e as atividades que a gente tem realizado, não só atividades sociais com crianças e adolescentes, mas as atividades que a gente tem realizado com as famílias também. Então, fica aí o convite. E nós estamos abertos aí também para dúvidas e qualquer coisa, dar esse suporte. Ficamos muito felizes de poder fazer parte da família Viver. Nós já trabalhamos com plantação de igreja e missões nacionais, e o Viver vem para fortalecer a igreja, vem para fortalecer e fazer com que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas aí com o Evangelho de Cristo. Então, fica aí o convite para todos. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, depois de uma apresentação dessa, dispensa até comentários, né? E eles estão próximos de vocês. E aí eu vi o pastor Raimundo aqui falando do formato híbrido. Então, pastor, é a segunda opção que temos também, tá bom? A gente sabe que Fabiano também, isso, é a segunda parte, é a segunda opção, tá bom, Fabiano? Então, nós temos a presencial, que é com o pastor Márcio Levi, com a missionária Larissa, e aí, se você quiser algo mais pessoal, algo mais dinâmico, eu sempre falo que o presencial, ele é mais intenso, tá bom? E temos também o formato híbrido, né, que é o online, tá? E aí, o que eu costumo fazer, tá, com todas as igrejas que abraçam o Viver? Fez o treinamento, montou a sua equipe, nós temos um momento de consagração da equipe, tá? E aí, nesse momento, muito legal,
você consagrar essa equipe diante do altar perante a igreja. Tá bom? Você levantar esses líderes para a igreja. Então, não entendi, Raimundo. Perfeito, maravilha. Então, dessa forma híbrida, ela vai precisar de um contato maior, tá? Entre os líderes, entre o coordenador, a pastor Márcio Levi, Larissa. Eles precisam saber também quais são as igrejas que vão estar avançando com o Viver, tá bom? E aí eles vão estar em contato direto com vocês também, tá bom? A gente pode estar junto, sem problema algum, mas o pastor Márcio e a Larissa também estarão com vocês aí, porque estão mais próximos, tá bom? Então, toda essa parte de mentoria, essa parte de cuidado, essa parte de disponibilização de materiais, pode falar com Larissa, pode falar com o pastor Márcio Levi, tá bom? E se vocês quiserem me acionar, caso queira saber de algo a mais, fique à vontade também. Mas o pastor Márcio e Larissa, eles são capacitados aí para poder tirar as dúvidas de vocês. Se eles não souberem, com certeza eles vão procurar e eu vou dar prontamente a solução para eles. Tá bom? Então, pode sim ser do formato híbrido, tá? Pode ser online, não tem problema, tá? Pode ser. Então, hoje a gente tem essa ferramenta é uma bênção de Deus, tá? Pastor, quanto tempo de treinamento para se iniciar um programa na igreja? Vai depender do contexto, da quantidade, enfim, tem como mensurar isso? Tem. Ó, aqui a nossa apresentação, ela durou em torno de o quê? A gente começou às 7h40, ó, 8h40, 1 hora, não é isso? 8h40 agora, né? 1 hora de apresentação. Dá mais ou menos ali, como vocês já têm essa apresentação já realizada, já vão ter, acredito que em 2 horas, 2 horas e meia, entendeu? Estourando 3 horas. Estourando 3 horas. Quando é presencial, a gente demora um pouco mais de tempo, porque a gente faz dinâmicas, entendeu? Tem dinâmicas que a gente faz, é muito legal as dinâmicas. Tem o estudo de caso em grupo, e a gente vai lá avaliando, vai ajudando, entendeu? O presencial tem esse contato maior, então acaba que o tempo ele fica um pouco maior. Mas o híbrido a gente suga mais, aí fica entre 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Certo. Pastor, uma outra dúvida. A equipe que precisa ser montada, ou é dupla, ou é uma pessoa só já pode iniciar? Vamos imaginar que a gente tenha um trabalho aí com 10 crianças, 10 adolescentes, e como é que seria assim? Precisaria de uma equipe? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Às vezes a gente fica achando que viver vamos começar com muitas atividades, com muitas pessoas. Não. Se você entendeu de Deus, iniciar com uma atividade, por exemplo, na aula de recurso, uma atividade, você quer ser o professor, você consegue levar 5 alunos, 7 alunos, 10 alunos de boa. Perfeito, pode iniciar. Nós temos inúmeros materiais pedagógicos bíblicos lá no Drive. Outra coisa, quando você faz o treinamento, nós damos a você o acesso ao nosso Drive. O que tem no nosso Drive? Inúmeras ferramentas. Temos apostilas, temos materiais, temos logo do projeto para você fazer a camisa, temos, temos materiais didáticos, bíblicos, pedagógicos, temos uma série de fichas, se você quiser fazer uma ficha de controle, temos atualização, modelo de atualização de imagem, modelo de atualização de voluntário, você pode tirar lá o nome, colocar o nome da sua igreja, deixar o nome de Junta de Missões Nacionais, tem lista de presença, gente, tem muita coisa boa lá, tá bom? Então, não se preocupe. Se você quer, por exemplo, no sábado, de 9 às 10, dar uma aula de reforço, maravilha. Pode começar, pode avançar, tá bom? Pronto, o senhor tocou num ponto interessante, sobre a aula de reforço, alfabetização. Quais são assim, a forma de que o programa pode acontecer nas igrejas e a mais comuns
de carro-chefe, assim, para iniciar o programa dentro da igreja? O que o senhor indicaria logo de cara, assim, para quem quer? Maravilha, maravilha. Olha, geralmente, grande parte das igrejas, elas começam com o ABC do Viver. O que é o ABC do Viver? A escola é como se fosse um reforço escolar, porém um pouco mais amplo. Tá? É um reforço escolar que visa o cuidado integral, desenvolvimento integral, que visa o cuidado da família. Então, o ABC do Viver, você vai olhar, geralmente quem trabalha nessa área, geralmente é pedagogo ou aquele que tem o dom de mestre, dom de ensino. Então, ele vai analisar ali o cenário daquelas crianças e vai produzir o material. Aí eu falo, nós temos o material. Uma coisa importante, nós temos materiais de apoio, e não para sustentar o projeto durante anos e anos, ok? Então, o nosso material é um material de apoio, para você ir ali tendo uma base para poder começar o projeto. Você pode desenvolver, à luz da sua análise, tá? A estratégia pedagógica para você começar o seu trabalho. Beleza? Então, assim, temos materiais? Temos livros, temos jogos, coisas bem assim, atrativas. Mas você precisa montar o seu material também para você dar a carinha aí da sua escola, ou da sua atividade, tá bom? Tem igrejas que começam com esporte, né? Tem igreja que começa com futebol. Eu falo para vocês, tá? Você tem na igreja de vocês alguém que tem essa aptidão? Já vou dar a dica. Pegou um apito, uma bola, colocou no meio da quadra de um terrão, vai brotar criança de tudo quanto é lugar, meu irmão. Isso aí é experiência própria, tá? É experiência própria. Vai brotar criança de tudo quanto é lugar. Ó, o Ico falou aqui também, ó. Timbaúba começou o programa no ano passado. Benção, se quiser conhecer, só lá no Insta. Então, já tem 2 Instas aqui, tá? Tem da Batista do Futuro e tem do Viver Timbaúba, podem seguir, tá? São todos projetos atrelados ao Viver Nordeste, tá bom, gente? O Ico, pode falar aí, se você quiser, pode ficar à vontade. Pastor Alexandre e todos aí, né? Aqui em Timbaúba dos Batistas, interior do Rio Grande do Norte, eu acho, pastor Alexandre, foi o pioneiro aqui no estado, projeto Viver. Salvo não me engano, a gente foi o primeiro. E, graças a Deus, tem dado certo. A pergunta do irmão aí de como começar, é como o pastor Alexandre falou, pastor. Eu acho que depende do contexto. O bom é isso, que o programa Viver, ele vai se adequar à realidade da sua igreja, da sua cidade, das suas demandas. E isso é incrível, porque você olha para a sua igreja, olha para a sua cidade e observa lá, né? Aqui dá certo futsal, aqui dá certo começar com vôlei, dá certo começar com qualquer outro esporte, né, que tenha em mente aí. E aí você presta atenção nessas potencialidades, nas habilidades que a própria igreja tem para dar início. O projeto Viver em Timbaúba, pastor Alexandre, graças a Deus, com algumas dificuldades que a gente teve, mas Deus já tem respondido às nossas orações. A minha dificuldade era formar líderes, né? Porque à medida que o projeto vai crescendo, você vai precisando de pessoas também para ajudar. A gente começou aqui com 5 crianças, hoje tem cerca de 30. Então, uma pessoa para 30 crianças já é difícil, mas graças a Deus, pastor, a igreja, nesses últimos dias, esses últimos meses, tem entendido, tem pessoas agora já me procurando, estamos com uma expectativa muito boa para 2024, e já se expandimos, né? Fomos para outra cidade. Eu treinei missionária Raíla, que é uma missionária aqui da igreja, que ela faz parte da Congregação Batista em Jardim de Piranhas, e lá está tendo aula de futsal e de balé. E no domingo, a igreja está pequena, pastor. Tá pequena. As crianças da escolinha de futsal, as meninas do balé estão indo para os cultos. Então, assim, tá uma bênção e realmente é um presente de Deus para a gente, viu? Amém, amém, amém. O Igor faz um trabalho muito bonito também lá no Natal. Eu fui lá, infelizmente eu não consegui visitar o projeto, mas tudo dando certo, estarei lá em dezembro, se Deus permitir, nós estamos juntos lá. Então, gente, como o pastor Igor está falando,
ele se adequa à realidade, você precisa analisar. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos de muitos outros que o Wilton deu, mas você precisa só entender, fazer análise de ambiente e aí avançar com as atividades, com as ações. Basta você querer, tá? Eu falo que a gente tem 24 horas no dia, 7 dias da semana, e se você se colocar à disposição em uma hora apenas para desenvolver qualquer atividade, tenho plena convicção que você vai ser muito abençoado, e muito abençoado, tá? Eu não estou falando isso como clichê, não. Que é verdade. E a verdade precisa ser explicada. Precisa ser falada. Bom? Mais alguma pergunta? Pastor, enquanto alguém formula uma pergunta, né, quero agradecer aqui a todo mundo que está participando. Eu não me lembro se eu me apresentei no começo, mas aqui estamos representando a Cibuc, né? Eu estou hoje como coordenador de missões. O nome é Alisson Marques. Então, nos procure, né? Nós temos nosso telefone de atendimento na Cibuc. Siga nossas redes sociais também. A gente está vivendo um bom momento como convenção, né? Como Igrejas Unidas do Ceará. E aqui a gente, como o Arnaldo também está falando aqui, a gente está com uma boa representatividade aqui nesse seminário do interior, viu? A gente Amém. vê aqui Catunda, Viçosa, né? Estamos também com a Montada, né? Glória a Deus. Funcionários aqui estão participando, né? Pessoal também de Fortaleza está aqui presente, né? E isso é muito bom, porque é um trabalho desafiador, principalmente para o interior, né? Zeval também, Fortaleza, né? Então é um desafio para a gente também chegar com esse programa no interior. Então, eu acho que aqui é só um pontapé, acredito que pode sim avançar muito, né, no trabalho nas igrejas com esse programa. Então, já agradeço, pastor, obrigado pela disponibilidade realmente do tempo. Eu não sei se alguém ainda quer fazer uma pergunta, né, mas estamos aqui à disposição. Vai ser criado realmente o grupo. Larissa, eu não sei, seria o ideal, né? Eu posso te passar os contatos e você criar esse grupo, já que vai estar junto com o pastor Levi na coordenação aqui no Ceará, né, desse programa. Você está à frente, né, junto com o pastor Levi, e tirando as dúvidas, apoiando o pessoal, né? Pode ser assim? Pode sim. Me passa os contatos pelo WhatsApp, aí eu faço o grupo, já coloco o pastor Alexandre também, e a Luísa, né? E aí a gente já monta esse grupo hoje já. Excelente. Maravilha. E está sendo gravado, pessoal. A gente vai disponibilizar. Teve pelo menos 5 pessoas que nos procuraram, dizendo: Alisson, eu não vou poder estar, mas se for gravado, eu quero sim ouvir e quem sabe também dar início a esse programa. Então, divulguem, né? A gente vai estar postando isso futuramente. Se vocês não estão no grupo Divulgação Cibuc, manda um oi aqui também para a gente. A gente pode estar incluindo vocês lá dentro desse grupo e vocês vão estar recebendo as informações realmente do trabalho que a Cibuc e as igrejas têm desenvolvido no Ceará. Bom, mais alguma pergunta, pessoal?